Olá, sejam muito bem-vindos ao Vozes da Inovação, uma série preparada justamente para apresentar como as tecnologias podem impactar a expansão de negócios com foco em práticas ESG. Eu estou aqui hoje com Sandra Vaz e Silvio Modé. Sandra. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu represento a Red Hat, que é uma empresa que nasceu open, nasceu com as comunidades e essa parte colaborativa que a gente fala tanto do ESG. Fantástico. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo, é um prazer para nós ter você aqui também. Muito obrigada. Silvio. Bom dia. Jairo, é interessante, porque a Sandra representa muito, como ela falou, o S do ESG. Né? No caso da Autodesk, a gente está muito focado no E, porque, como você sabe, a nossa solução apoia muito, entre outras coisas, construção. E construção gera 1/3 do lixo do planeta. Uau. Então, até por uma obrigação, a gente tem que cuidar para que as nossas soluções ofereçam alguma coisa diferente. Espetacular. Mais uma vez é um prazer ter vocês aqui conosco. E a ideia principal é justamente falar do impacto que essas tecnologias combinadas podem trazer o poder para os negócios. Seja ele integrando elementos IoT, integrando elementos como machine learning, integrando a inteligência artificial e aliando tudo isso a todo o potencial de melhoria no nosso ambiente, melhoria em sustentabilidade, melhoria em governança, que é tão necessária para um país como o Brasil, sobretudo uma região como a América Latina. E no ponto de vista de vocês, qual que seria a principal ou as principais dificuldades para se implementar, seja ela inteligência artificial, seja tecnologias, num cenário de novos investimentos no Brasil? Muito se fala, né, Jairo, mas pouco ainda nós temos de casos de sucesso. Então, eu sou muito feliz em compartilhar com vocês alguns casos de sucesso que nós temos, inclusive já com inteligência artificial. Então, a boa notícia é que nós estamos apoiando as empresas, tanto no ambiente, né, para realmente reduzir o número de poluentes. Então, nós temos aí um cliente super interessante que já usa o IA para verificar qual é a quantidade correta que ele tem diariamente, de acordo com a lei, para expelir no ambiente de gases, né, da emissão de gases. Então, a nossa tecnologia está apoiando justamente com inteligência artificial. E aí eu estou no E, né, do ESG, e isso não é só no Brasil. A Red Hat está presente em vários boards que discutem e se preparam para oferecer tecnologia com esse intuito de manter o planeta cada vez mais, né, protegido desses problemas ambientais. Então, esse é um ponto, um aspecto. Do lado S que eu comentei, nós já nascemos, né, abertas, o nosso código é aberto, então as comunidades podem justamente ter essa oportunidade de conhecer o produto e melhorar, né, e fazer o produto cada vez melhor que a gente lança no mercado, e isso é uma continuidade, né? Todos somos melhores e mais fortes sem sombra de juntos, dúvidas. né? Essa é a ideia. Então, isso permeia a nossa empresa, em termos de inclusão, em termos de transparência, e isso passa para o nosso ecossistema de parceiros e para os nossos clientes também. E aí eu entro também no G, a gente tem ajudado também entidades de governo a serem mais transparentes, a divulgarem as informações com inteligência artificial e atender também os cidadãos. Então, isso é muito importante. A gente usando IA, a gente vai conseguir, com as nossas soluções, oferecer mais de 1.200 serviços aí em algumas entidades governamentais. Sem sombra de dúvidas, né? Silvio, a gente que trabalha muito forte no mercado de engenharia, arquitetura e construção, e um dos principais atores desse mercado é sim o setor governamental, a gente impulsiona muito soluções para gestão de ativos, gerenciamento de dados e que, consequentemente, precisam ter sim uma governança digital com base em cibersegurança. No seu ponto de vista, no ponto de vista da Autodesk, quais são hoje os principais desafios para a implementação ou para o uso em larga escala desse tipo de tecnologia no nosso território? Eu acho que o fator tempo ele não é insignificante, Jairo. Eu tenho visto muita coisa sendo feita aqui no Brasil, especificamente na esfera governamental. Hoje a gente está presente em basicamente todos os estados, numa quantidade muito grande de municípios. A gente vê, a gente conversa com prefeitos, com governadores, com secretários, conversa um pouco também
na esfera federal e a gente vê muita coisa acontecendo, né? Então, um dos maiores... perdão. Eu acho que um dos maiores feitos que a gente tem conseguido até agora aqui é realmente ter como política de Estado a implementação do Building Information Modeling, né? Que acaba cascateando depois para a esfera estadual e depois municipal, para que os processos de projetos e construção, e a gente precisa tanto de infraestrutura, sejam, por política de Estado, digitalizados. Sim. Dentro desse modelo. Então, isso gera, primeiro, projetos melhores, projetos mais econômicos, do ponto de vista de eficiência energética também, e, sobretudo, transparência. Então, o modelo digital, ele permite com que você construa antes de construir, e com essa possibilidade e com essas simulações, você consegue garantir que você não vai mais ter construções muito atrasadas e muito menos um consumo excessivo de recurso público. A gente tem visto isso cada vez mais. Então, obras que têm nível de digitalização, de informatização correta, não tem, por exemplo, aditivo contratual, né? Uhum. E isso também é uma forma de governança, de garantir governança. Você garante isso com transparência e você garante também a melhor utilização do recurso público. Fantástico, né? Vocês entendem que, e eu também entendo, de certa forma, que a gente busca muito por sustentabilidade, seja de custos, de uso de materiais mais adequados, de pegada de carbono. Então a gente entende que, por exemplo, fatores que podem impulsionar isso são investimentos em tecnologia com expansão desses tipos de práticas, né? Existem alguns estudos que comentam que 35% das empresas que investem em tecnologias emergentes estão investindo em tecnologia justamente para trazer essa melhoria em sustentabilidade em si. E muitas delas para se adequar a uma agenda, por exemplo, dos objetivos da ONU, com toda a parte focada em sustentabilidade. No ponto de vista de vocês, quais são os fatores que, de certa forma, também podem impulsionar, e aí olhando para o ponto de vista para Red Hat, olhando para o ponto de vista de Autodesk, no sentido de serem impulsionadores com base em sustentabilidade? Quer começar, Silvio? Começo. Eu tenho um exemplo super interessante, que é a economia circular, né? Que a gente chama de construção circular também. Então, vou dar um grande exemplo. As Olimpíadas de Los Angeles, agora, de 2028, ela não vai ter um único prédio novo sendo construído. Então, através de tecnologia, a gente vai fazer um retrofit, e aí quando a gente fala de retrofit, não é basicamente mudar a cara do prédio, mas é trabalhar na estrutura desses locais, né, para fins de eficiência energética. Então, é mudar material, é mudar processos internos, é mudar, de fato, a maneira como esses locais interagem com o ambiente, sem que, para isso, você precise construir diferente. Então, essa é uma decisão que foi tomada, é uma parceria entre o Comitê Olímpico Internacional, o governo do estado da Califórnia e também a Autodesk, para que se construa dentro daquilo que já está construído. A eficiência energética que isso traz, a economia de recursos, é brutal. E esse é um grande exemplo, quer dizer, essa circularidade da construção, que está sendo apresentado ali como uma espécie de showcase, ela serve para absolutamente tudo. E você sabe, tem diversos exemplos disso aqui, como, por exemplo, o maior edifício do mundo hoje com emissão zero de carbono é um edifício que está em Washington, e ele é um edifício que foi projeto nosso também, né, que a gente participou diretamente disso. Então, esse tipo de utilização de tecnologia, não necessariamente para se construir mais, porque construir também gera desperdício, mas para aumentar a eficiência do que já tem, na minha opinião, é um fator que gera agora e vai gerar cada vez mais impacto do ponto de vista ambiental na sociedade. Espetacular. Do seu ponto de vista, Sandra, como que a Red Hat pode contribuir com elementos de sustentabilidade? A gente sabe que a Red Hat é um grande provedor de infraestrutura e orquestrador de diversos dados, e que, de certa forma, os dados são muito importantes para que a gente consiga utilizar motores de machine learning e, consequentemente, a inteligência artificial para extrair informações desses dados. Como que ela pode subsidiar melhor os projetos em ponto de vista de sustentabilidade? Ótima pergunta, né? Então, a gente começa dentro de casa. Então, a gente tem os nossos escritórios no mundo todo, com toda essa mentalidade de sustentabilidade também.
de evitar o uso de plásticos, reciclar tudo que nós usamos dentro dos escritórios. Então, a gente começa já com essa mentalidade dentro de casa e usando a tecnologia para apoiar, até como eu mencionei no início, né? Então, nós participamos de vários boards globais, justamente para, com as nossas soluções e com o uso de machine learning, entender qual é o uso ideal de eletricidade, por exemplo, dos data centers que usam nossa tecnologia. Fantástico. Então, nós sabemos assim, qual é o mínimo possível necessário para manter os clientes funcionando, não desperdiçar a eletricidade e, por outro lado, né, gastar o menor número de recursos possível para manter esse ambiente funcionando. Então, nós usamos isso e funciona em vários locais do mundo. Temos casos de sucesso. E outro ponto que você mencionou, que é super importante, é, de novo, a questão de poluentes, que a gente já tem esse case no Brasil. Temos um case nos Estados Unidos também muito interessante, logo, logo eu vou poder divulgar o nome, e vamos replicar para o segmento de energia. Fantástico. A gente criou um business case com base no que nós aprendemos, e agora a ideia é levar essa oportunidade para todas as outras empresas de energia do país. Espetacular. Acho que são, de certa forma, certas indústrias onde o Brasil é movido, né? A gente está falando de energia, está falando de infraestrutura, está falando de cidades inteligentes, de indústria como um todo. E a Autodesk é um grande aliado dessas indústrias, né, Silvia? A gente sabe que o Brasil ele é super carente do ponto de vista de infraestrutura de todos esses elementos que a gente comentou. E eu sei que a Autodesk tem suportado o desenvolvimento desse projeto, o desenvolvimento dessa infraestrutura no Brasil. Você pode comentar um pouquinho de como tem sido o uso de soluções de inteligência artificial aliado ao design para poder suportar todos esses projetos, todo esse déficit, melhorar esse déficit de infraestrutura que a gente tem no Brasil? Posso sim, Jairo. Primeiro, quando a gente fala de déficit, é importante a gente quantificar. Sim. Né? A Autodesk é signatária do projeto da ONU 2050, onde 1.200 empresas de 70 países se comprometeram a ter zero emissão, emissão líquida de carbono até 2050. Um subproduto dessa meta é uma meta para 2030, onde se definiram uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável, de ODS, né, em que os países do Mercosul são signatários desse plano para 2030. Pois bem, para que isso aconteça, e hoje nós temos um déficit de infraestrutura no Brasil de em torno de 900 bilhões de dólares. Para cobrir esse gap e chegar a essa meta de 2030, o Brasil deveria estar investindo em torno de 3 a 4% do PIB em infraestrutura todo ano. Até agora a gente investe no máximo 1,5%. Então, existe um enorme déficit, nós temos que cobrir. Né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente também tem que falar de infraestrutura. Só que a construção suja, né? Como eu te falei, 1/3 do lixo do planeta vem da construção. Então, como é que você cobre esse gap de forma tão rápida e com tamanho volume de construção? Porque esses 900 bilhões de dólares, metade disso é infraestrutura energética, a outra metade é saneamento e transporte. Né? Então, como é que você cobre esse gap sem sujar o planeta, sem transformar o planeta num grande entulho? Você tem a utilização de tecnologia, te traz diversas oportunidades. Uma eu já mencionei aqui, que é a construção circular. Né? É você reconstruir o que já está pronto. A segunda coisa é você usar a inteligência artificial para criar bons projetos. Então, hoje, ao invés de você ter, como tínhamos no passado, a prancheta eletrônica, hoje você define os objetivos de um projeto e os indicadores de desempenho de um projeto, vamos dizer, de um prédio, de uma escola, de uma estrada, de uma hidrelétrica, e a inteligência artificial gera as plantas para você. Mas ela faz mais do que isso, né? Ela gera as plantas focada também em eficiência energética, desde o material que vai ser usado, porque numa construção, 80% da emissão de carbono está na infraestrutura dessa construção, quer dizer, está no material de infraestrutura dessa construção. Então, você trabalhar novos materiais é fundamental, até reconhecer qual é o impacto em emissão de carbono de usar novos materiais reciclados. Então, como transformar entulho em tijolo
Quando isso entra na ferramenta, qual é o impacto que isso tem numa calculadora de carbono, para você calcular o impacto daquela obra como um todo. Então, isso já está acontecendo e tem diversas obras assim. A gente hoje vê obras de mobilidade urbana, por exemplo, em Manaus, a gente vê obras de contenção de enchente acontecendo no estado do Espírito Santo, a gente vê obras de estações de metrô de superfície aqui em São Paulo que já são completamente sem papel. Então, isso tudo é fundamental e são coisas que a tecnologia traz. Espetacular. E você mencionou alguns pontos que são muito interessantes, Silvio. A gente está falando de grandes e complexas infraestruturas que ficam a serviço do cidadão e que, consequentemente, geram uma massa de dados gigantesca. E que, obviamente, vai precisar ser administrada, vai precisar ser governada por aplicações que conseguem, obviamente, extrair todas essas informações, extrair os melhores dados e, consequentemente, colocar à disposição de quem, obviamente, vai operar esses ativos propriamente dito. Quando a gente fala de alta tecnologia, que é o que a gente está comentando aqui, a gente sempre pensa em grandes corporações, coisas extremamente complexas e custosas do ponto de vista financeiro de ser utilizado. Mas acho que você deu um belíssimo exemplo como a tecnologia pode ser aliada a populações carentes ou populações, de certa forma, mais humildes e que, consequentemente, vão ser impactadas nesse aspecto. Acho que isso é o cerne, realmente, do ESG. E entendo que a Red Hat é o principal motor de infraestrutura de instituições financeiras como essa e que, obviamente, estão ali trabalhando com uma série de transações e reunindo dados que são coletados através de soluções geradas com plataformas como a Autodesk. Você pode comentar um pouco mais justamente como que a Red Hat tem apoiado em elementos focando em Big Data, IoT, de instituições financeiras como um todo? Você deu um belíssimo exemplo do BASA, né? Exatamente. Então, puxando aqui o gancho do Silvio, nós temos um exemplo belíssimo que foi premiado, inclusive, nos Estados Unidos. Globalmente, foi um dos casos que foi colocados como inovadores, né, de modernidade, inovação e de ESG, porque é uma preocupação global. Então, a Red Hat está presente em praticamente todas as entidades financeiras do país e da América Latina e talvez do mundo, e também nas entidades governamentais. No caso do BASA, o que é bonito desse exemplo é justamente que as pessoas, as famílias, elas não tinham acesso a ir, né, por falta de infraestrutura, no estado do Amazonas e até no Pará, não conseguiam ir ao banco, elas tinham que pegar barco, era dias para chegar ao banco, e elas precisavam de crédito para conseguir plantar, investir, produzir algum artesanato local, vários temas, né, para conseguir subsídios para a sua família. E aí, com isso, com a tecnologia, nós conseguimos, através também do Ansible e das plataformas tecnológicas, que é a automação de processos, nós conseguimos reduzir o tempo que era de 6 meses para eles chegarem, levarem os documentos, isso ser escaneado, ser investigado, para 24 horas, Fantástico. sem a necessidade de ida desta pessoa, né, desse provedor da família, ao banco. Fantástico. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar os contratos do banco em 367%. Captação de clientes, então, captação, né? receita, etc. E apoiar essas comunidades ribeirinhas e os pequenos produtores e agricultores a poder ter acesso à tecnologia e também a recursos. Facilitar e viabilizar o acesso ao recurso que era tão necessário para eles. Espetacular. Exatamente, é muito Fantástico. bonito esse exemplo. Muito bonito mesmo, parabéns. Eu acho que um outro ponto também, a gente, de certa forma, está num país muito plural, né? A gente está falando de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e que talvez o uso da tecnologia e o acesso à tecnologia ele também é muito mais facilitado nesses aspectos como um todo. E, sobretudo, o acesso a recursos financeiros para realizar o investimento nesses empreendimentos em si. Mas a gente também vive num país que tem muito investimento do exterior e que, de certa forma, essas práticas, essas buscas por projetos mais sustentáveis, por governança, por transparência, ela também é mais clara. Seja isso através de empresas privadas, seja isso, por exemplo, como bancos de fomento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial e tudo mais. Silvio, eu sei que a Autodesk ela ajuda e muito esses atores, seja ele município, seja ele, de certa forma, empresas privadas, a contar a história desse empreendimento.
como que a tecnologia da Autodesk permite e possibilita o acesso a esses recursos ou ajuda a buscar esses acessos e principalmente mostrar essa viabilidade de infraestrutura e de projeto como um todo? Hoje, os agentes financeiros já reconhecem a diferença do risco entre um projeto que usa esse tipo de tecnologia, esse modelo de informação aplicado, por exemplo, a grandes projetos de construção, e que não usa. Então, existem linhas de crédito, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são exclusivamente para projetos apoiados por tecnologia. Né? Então, se eu quiser construir uma ponte, e essa ponte o projeto for desenvolvido dentro deste modelo do Building Information Modeling, que é modelo de informação para construção e para projeto, eu tenho acesso a essa linha de crédito. Se não for, não tenho. Então, com isso, você fomenta não apenas a infraestrutura, mas você fomenta a infraestrutura com menor risco de não entrega, com menor risco de sobrepreço e com menor impacto ambiental. Então, essa é uma das formas. Né? E esse tipo de coisa traz impacto, sim, à sociedade, não apenas por uma questão de economia de recursos, mas traz impactos muito mais visíveis. Né? Por exemplo, um cliente nosso fez um projeto de reurbanização da favela de Paraisópolis. Né? Então, eles fizeram um escaneamento da favela e ali tinha um problema sério, Sandra, de saneamento, de fato, de esgoto, de escape, etc. Então, com base nisso, foi feito todo um escaneamento por drones, foi gerada uma nuvem de pontos da favela e, a partir daí, você tem todos os dados possíveis para fazer um projeto com o mínimo de intromissão, com o mínimo de movimentação das pessoas, mas com o maior impacto possível naquilo que realmente interessa para essa comunidade. E teve um resultado extraordinário e alguns resultados acessórios que são mais bacanas ainda. Por exemplo, com base nesse escaneamento, você gerou o cadastramento de endereço de muita gente que não tinha. Então tinha vielas dentro dessa favela que não tinha CEP. E agora tem CEP. Então pessoas que não podiam pedir um iFood, pessoas que não podiam receber nada por correio, hoje podem. Esse é um subproduto deste projeto que nasceu para entregar um mínimo de saneamento básico para essa comunidade. Num outro espectro, você tem, por exemplo, a reconstrução do Museu do Ipiranga. Sim. Né? Que foi um projeto da Autodesk junto com o governo de São Paulo e com a Universidade de São Paulo, com a USP, em que nós utilizamos tecnologia para criar o melhor projeto possível do Museu do Ipiranga, depois do incêndio, e para entregar absolutamente no prazo e no custo exatamente no dia 7 de setembro, que é exatamente quando a gente tinha aí um presente para a cidade de São Paulo. Presente para a cidade de São Paulo na data icônica, né, para essa inauguração. Já tínhamos feito isso em escala menor para o Museu Imperial de Petrópolis, e quando você faz isso digitalmente, você consegue entregar, por exemplo, um modelo digital do museu para visitas virtuais, que também não tínhamos e agora vamos ter. Fantástico. Interessante, hein? Espetacular, né? Eu adorei. E eu vou pegar também mais um tema que você comentou de inclusão. Né? Eu acho que um grande exemplo nosso de inclusão é o Pix. Sim. Né? É maravilhoso. Eu estava aqui anotado para que você comentasse mesmo como a Red Hat nos ajudou nesse processo, nesse projeto de transformação no Brasil. Exato. E que é modelo para o mundo inteiro, né? Sem Por dúvida, favor, comenta um pouquinho hoje mais pra você gente. vai para a Argentina e pode passar um Pix, Exato. entendeu? Então é muito interessante como democratizou essa parte de transferência e também não colocou assim, ajudou as pessoas a usarem o Pix, seja até um rapaz que vende alguma coisa no farol, seja a tua assistente em casa. Então, todo mundo hoje sabe usar o Pix. Isso é maravilhoso. Então, houve, com o uso da tecnologia, né, a Red Hat ela acompanhou todo esse projeto, não foi só a plataforma de desenvolvimento, né, do OpenShift, mas toda a parte de serviços também, nós acompanhamos esses clientes para as fases posteriores Sim. do Pix que estão aí. Agora a gente já tem até o Pix em parcelas, né, que você pode fazer. Então, assim, tem fases e foi, assim, um estouro. A gente não imaginava essa explosão que ia acontecer no país, né, em relação ao uso do Pix. Então, eu acho que é fantástico a gente democratizar,
tivemos aí, né, alguns ruídos recentemente, mas faz parte. Eu acho que cada vez mais a tecnologia vem para isso, para apoiar e para incluir a sociedade como um todo. Sem sombra de dúvidas, acho que são desafios de negócio que são, de certa forma, vencidos e transpostos pelo uso da tecnologia como um todo. Sim. E acho que quero trazer um outro ponto à tona aqui, porque tem-se a percepção muitas vezes que a tecnologia é cara, ou que é difícil, é custosa. No seu ponto de vista, Sandra, quais são esses... Como que a gente vence esses desafios, né? Você entende como que é o acesso à tecnologia da Red Hat por empresas? Como existem programas de capacitação, programas de formação? Você comentou que a Red Hat já nasceu open, né? Ou seja, já é uma plataforma criada, desenvolvida, mantida pela comunidade. Como é isso nos dias de hoje? Conta um pouquinho pra gente. Ótima pergunta, porque a Red Hat vem mudando ao longo do tempo também, né? Então, o que está acontecendo? A gente apoia os nossos clientes para que eles conheçam a tecnologia. Tenho agora um profissional de um grande banco que se capacitou, se treinou, vai ser reconhecido globalmente como um dos especialistas mais experts do mundo, né? Fantástico. Então, a gente apoia os clientes, apoia o ecossistema de parceiros também, inclusive com programas de investimento da própria Red Hat, para que ele tenha acesso à tecnologia. E esses projetos que a gente estava mencionando de inteligência artificial, eles são caros. Sim. Primeiro porque eles precisam de recursos, de potência, de GPUs, né? Porque na verdade é de processamento gráfico, na verdade, gigantescos, né? Então a Red Hat ela fez recentemente algumas aquisições justamente para não ter essa necessidade das GPUs. E aí, de novo, democratizar o uso da inteligência artificial em todos os segmentos de mercado, tanto para os grandes bancos, para o governo, que são entidades, né, mais complexas e mais robustas, e a ideia é a gente ir baixando na pirâmide com o uso de cloud. Nós temos aí grande alianças com os hyperscalers, que estão conosco nessa democratização, né? E com essas aquisições a gente vai poder usar a tecnologia em todos os segmentos, inclusive no small and medium business. Muito bom. Silvio, acho que não é diferente para a Autodesk, né? A Sandra estava comentando justamente de aquisições que permitem a democratização. Eu já conheço a Autodesk há algum tempo e ela foi super reconhecida globalmente falando, justamente pela quantidade de aquisições que ela fez, justamente para trazer soluções que eram de nicho para soluções que pudessem ser utilizadas em larga escala e, consequentemente, com custo acessível mais barato. E isso também nos seus programas de capacitação e tudo mais. Você pode comentar um pouquinho sobre esse ponto? Como é o acesso a essa tecnologia? Posso. A gente vive um mundo em que, e é assim, né? A gente tem que lidar com isso, em que o custo da aquisição da tecnologia ele é sempre percebido porque ele está no budget, né? Mas o custo de não ter a tecnologia e não usar, ele normalmente passa escondido porque ele não está no budget, mas tem um custo enorme. Tem um custo enorme, principalmente no longo prazo, você manter os processos atuais sem utilização de tecnologia. Ele é um custo alto, ele é um custo que gera desperdício, ele é um custo que gera consumo, vamos dizer, excessivo de recursos, muitas vezes recursos públicos, e ele é um custo que não fomenta o desenvolvimento humano. Então, quando você usa a tecnologia em si não faz nada, ela precisa ser usada por pessoas inovadoras, por pessoas com conhecimento. Então você forma pessoas, né? E quando você forma pessoas em larga escala, você está crescendo como país, como sociedade. Então eu tenho um exemplo super interessante aqui, agora saindo um pouco do mundo da construção, entrando num outro mundo nosso, que é o da mídia e entretenimento. Você sabe, Jairo, que a gente tem 3 verticais, né? Arquitetura, engenharia e construção é uma delas, manufatura e design de produtos é uma outra, e mídia e entretenimento é outra. Não sei, Sandra, se você sabe, mas nos últimos 25 anos, os 25 Oscars de efeitos especiais, não só quem ganhou, mas os outros 3 competidores apresentaram cenas feitas com produto Autodesk. Parabéns, que legal. Então, nós temos um grande cliente aqui, que é a Globo, né? Você sabe disso. E, num determinado momento, a Globo entendeu, e é verdade, né, que é extremamente custoso e improdutivo você manter até um certo nível
cenários feitos à mão. Né? É caríssimo aquilo. E depois de usado, aquilo é demolido e vão se fazer novamente. Então começou a ter um volume muito maior de cenários digitais. Né? E eles inauguraram isso num determinado produto deles, uma determinada novela, e chegaram à seguinte conclusão: não há mão de obra capaz de desenvolver o volume de cenário digital que eu preciso. Né? Eu quero digitalizar os cenários, mas eu não tenho gente para fazer. E aí onde estavam essas pessoas? Essas pessoas estavam fora do Brasil. Elas estavam na Pixar, estavam na LucasArts, estavam em estúdios na Europa e tiveram que trazer essas pessoas. Muitos eram brasileiros, inclusive, que tinham sido expatriados, né? E tiveram que repatriar e custa uma fortuna. Sem sombra de dúvida. Então nós fizemos um trabalho junto com eles muito legal, que a gente criou uma escola dentro da Globo para trabalhar produtos de mídia e entretenimento, que eles chamam de Creative Finish, né, para a comunidade. Então, nós selecionamos pessoas na comunidade, e nós já estamos na segunda turma. Eles têm aula nesses produtos, nessa tecnologia, com os melhores profissionais da Globo, fantástico. E no final eles são contratados pela Globo. Então, hoje, no BBB, por exemplo, a maior estrela de Creative Finish, de finalização, de tratamento de imagem do BBB, é um recurso que veio da comunidade nesse nosso projeto. Espetacular. Então é uma coisa que nos orgulha muito e mostra que a tecnologia ela também funciona para você promover a sociedade do ponto de vista de oportunidades, né? Oportunidade de crescimento profissional. Obrigado por compartilhar, Silvio. Sem sombra de dúvidas, é um projeto muitíssimo bonito e que, de certa forma, traz o acesso, independente de quem seja, mas obviamente por muito mais, por suas motivações, pelos seus desejos de estar no mercado de trabalho e, consequentemente, utilizando altíssima tecnologia. E só para complementar, Jairo, a gente tem por política, né, e essa também é uma política social, essa também está absolutamente dentro do nosso modelo de ESG, todos os nossos softwares, todos eles, na sua versão full, são 100% gratuitos. Para qualquer estudante, qualquer professor, qualquer pesquisador e qualquer sala de aula do mundo. No Brasil, a gente já tem parceria com mais de 1.200 escolas, universidades e faculdades. Qualquer entidade de ensino filiada ao Ministério da Educação tem direito a simplesmente baixar os nossos softwares e sair usando. Fantástico, espetacular, né? E pelo que você falou, a minha crença é que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Sim. Senão ela não pode competir no mercado. Então a tecnologia antes era vista como um custo, hoje sem dúvida, né, é um investimento para você se destacar no mercado. Ele deixou de ser diferencial e passou a ser necessário, né, Total. Sandra? A gente entende que, independente do tamanho da empresa, independente do tamanho da corporação, a inovação, a tecnologia pode sim ser um produto que, obviamente, se transforma no motor. A gente vê aí uma série de startups desenvolvendo soluções que são extremamente práticas, enquanto grandes corporações demoram anos com pesquisa e desenvolvimento, isso tudo aliado à criatividade, inovação e tecnologia. Sim, IA, né? Porque hoje uma aplicação que tomava 6 meses para ser desenvolvida, se desenvolve em 3 horas. Fantástico. Não, é real isso. Maravilha. Gente, a gente vai chegando ao fim. Queria aqui agradecer mais uma vez a Sandra e ao Silvio por esse excelente bate-papo que a gente teve. Fiquem ligados, a gente tem, obviamente, uma programação extensa focada em inovação, focada justamente em práticas ESG e todos os elementos. Mais uma vez, muito obrigado, Sandra. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi a gente sabe o quão importante a Red Hat tem se demonstrado no Brasil, justamente suportando toda a infraestrutura que nos permite crescer como país, crescer como economia e principalmente crescer como educação. Queria mais uma vez te agradecer. Silvio, você também, queria agradecer mais uma vez, obviamente, por toda a parceria, por todo o desenvolvimento e agradecer a Autodesk por tudo que tem feito em contribuição ao nosso país, à nossa região e tudo mais. Um grande abraço. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Quero agradecer você também que está assistindo esse conteúdo. Fiquem conectados e ligados. Tem muito mais vindo por aí.